Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez aqui no meu canal. Eu sou a Vitória e hoje eu vou trazer para vocês a história do Ted Bundy. E essa história foi muito pedida pelo meu marido, ele já tem pedido faz semanas para eu contar essa história, então essa história vai para ele. Mas antes de a gente já pular para a história, eu já vou pedir para vocês já deixarem aqui nos comentários o que vocês gostariam de assistir, se vocês estão gostando de assistir as histórias que eu estou trazendo aqui no canal, ou sugestões de vídeos também, eu adoro me manter em contato com vocês. Então, já deixem também o like, já se inscrevam no canal e ativem o sininho para toda vez que a gente posta um vídeo novo, vocês logo recebem na notificação de vocês. Bom, bora pra história? Como eu falei, essa história que eu vou contar hoje é do Ted Bundy. Mas como de costume, eu gosto de trazer aqui pro canal um pouco, né, de quem eram essas pessoas antes deles se tornarem os monstros que eles acabaram se tornando na vida adulta. Então, pra gente entender aqui um pouquinho, né, sobre Ted Bundy, ele nasceu dia 24 de novembro de 1946 como Theodore Robert Cowell. Ele nasceu para uma família super religiosa, super, diria que bem conservativa. A mãe dele tinha 22 anos quando ela acabou dando à luz a ele. Os pais, né, da mãe dele acabaram mandando ela para um local onde ela pudesse ter o Ted, porque ela era uma mulher que não era casada, ela tinha apenas 22 anos, uma mãe solteira, e isso naquela época era inaceitável, principalmente, né, para a família dela. Então ela foi mandada para tipo um convento onde ela pudesse ter esse bebê, e quando ela finalmente teve esse bebê, após 3 meses que ela estava lá, ela voltou para casa e os pais dela acabaram adotando o Ted como filho deles. E a mãe dele acabou se tornando a irmã do Ted. Isso foi realmente forçado nela, né? Forçado eles dois pelos pais ou avós, né, do Ted Bundy. E ele cresceu sem saber que de fato a mãe dele era a irmã dele. Com o passar do tempo, após mais ou menos 4 anos, a mãe dele, né, a mãe biológica dele, acabou levando ele embora da casa dos avós e ela acabou se mudando com o Johnny Bundy. E a Eleanor, ela acabou se casando com o Johnny e o Johnny acabou adotando o Ted. Por isso que ele acabou se tornando Theodore Robert Bundy, também muito conhecido no final da vida dele como Ted Bundy. Então essa foi a história. Ele não entendia ainda o porquê que ele foi adotado pelo marido da irmã, ele não sabia porque ele estava morando com a irmã, realmente ele só foi saber que de fato a irmã dele era a mãe dele depois de muitos anos. Então ele, né, quando a mãe dele acabou se casando com o Johnny, eles tiveram mais 4 filhos juntos, então ali foram um total de 5 crianças. Ele nunca foi muito próximo aos irmãos e irmãs, então assim, realmente ele foi uma criança um pouco distante em questão de se relacionar com a família, mas ele sempre cresceu sendo conhecido como uma criança muito carismática. Ele realmente, conseguia convencer, assim, qualquer pessoa de que ele era uma boa pessoa, assim, que ele era uma criança muito feliz, muito carismática, e ele sempre foi muito diferente, né, assim, pensando agora, né, vendo agora a vida dele, quem ele se tornou no final da vida dele, né, e agora, né, vendo depois de que tudo aconteceu, estudando um pouco a vida dele, a gente entende que ele não era o comum psicopata que você vê por aí, né, que você escuta a história, que eu conto aqui, né, no canal, inclusive, de pessoas que, quando criança, eles testam em animais, eles acabam sacrificando animais para satisfazer as vontades internas deles, antes de mover para acabar ferindo pessoas. No caso dele, ele nunca sacrificou animal, ele nunca fez testes em animais. A única coisa que ele tinha quando ele era criança era uma fascinação incrível por facas. Inclusive, quando ele tinha 3 anos de idade, a tia dele estava dormindo e ele juntou todas as facas afiadas da casa e foi colocando em volta do corpo dela enquanto ela dormia. Então, na hora que ela acordou, ela se deparou assim com várias facas afiadas já relando na pele dela, né? Provavelmente já algumas cortando ela, então por isso que ela acordou assim um pouquinho de dor.
E quando ela olha para cima, ela só vê o Ted assistindo ela, né, com essas facas, com fascinação, assim, com um brilho nos olhos. Eles não levaram isso muito a sério, eles acharam que fosse alguma coisa de criança, eles tentaram ensinar, né, que isso não se faz, enfim. Mas a fascinação dele com faca nunca de fato desapareceu, assim. Mas tirando isso, realmente eles não tinham nada para falar do Ted. Ele era uma criança feliz, ele era alegre, ele era carismático, ele conseguia sair e conversar com qualquer estranho, ele era muito animado e feliz, e as pessoas sempre ficavam extremamente encantadas por ele. Por volta dos 12 aos 13 anos de idade foi quando ele descobriu de fato que a irmã dele, na verdade, era a mãe dele. E aí os problemas dele começaram a ficar um pouco mais acentuados. Ele começou a ser preso por roubar carros, ele roubava muitos carros, ele também gostava muito de esquiar, né? Ele morava em Vermont na época, depois ele acabou se mudando para Washington e ele gostava muito de esquiar. Então ele falsificava, né, tickets de entrada para resorts de esqui e assim vai. E ele foi pego fazendo isso. Ele tinha assim alguns crimes aqui e ali de roubo, coisas não muito grandes, mas assim que eram significativos para quem ele acabou se tornando, né? Foi praticamente um treinamento para ele, pro futuro, né, que ele teria ali. Então, aos 14 anos ele já estava trabalhando, ele era entregador de jornal, né, de notícias, então ele entregava jornal na casa das pessoas enquanto eles ainda estavam dormindo, né, para as pessoas quando acordassem já tinham o jornal entregues na casa deles. Até que um dia, em 1961, uma mulher acabou desaparecendo da casa dela no meio da noite, assim, ninguém realmente sabe explicar, era a rota do Ted em entregar jornais. Mas assim, quando as pessoas da casa dela acordaram e ela já não estava mais na cama, eles já logo acionaram a polícia. O Ted, ele parece ter sido envolvido, ele nunca de fato assumiu que ele estava envolvido nesse crime, que ele fez parte desse crime, afinal de contas, ele só tinha 14 anos de idade, então a polícia acabou também nem levando tão a sério que ele poderia estar envolvido nesse crime. Porém, era a rota do trabalho dele, ela desapareceu no meio da noite e realmente a única pessoa que era provada estar naquela rua acordado no meio da noite seria ele. Mas até o final da vida do Ted, ninguém sabia se ele realmente estava envolvido, ele negou a vida inteira. Mas no final da vida dele, ele fez algumas revelações que eu vou trazer aqui pra vocês no final do vídeo, então fica ligado. Mas assim, nunca foi comprovado se ele realmente fez parte desse crime, e ele negou a vida inteira. Então, com o passar dos anos, não aconteceram coisas extremas, além, né, desses crimes pequenos que ele cometia, de pequenos roubos, pequenos furtos e assim vai. Mas, no geral, ele acabou se formando no colegial, ele estava preparado e pronto para ir para a faculdade, né, para um curso qualquer. Então, em 1965, ele foi aceito numa faculdade. Então, em 65, ele foi aceito na Puget Sound University, mas um ano depois ele acabou largando essa universidade e ele acabou sendo aceito para Washington University. Lá ele só fez um semestre e aí ele voltou para Puget Sound, porque ele queria voltar com uma namorada que ele acabou tendo ali quando ele se mudou para essa cidade, para estudar na faculdade de Puget Sound. Então, ali ele estava nesse relacionamento que termina e volta ali por vários anos com essa mulher. O nome dela era Diane Edwards e, assim, era a paixão da vida dele, praticamente, pelo que ele fala, assim, né? Ele tinha uma fixação com ela que era insana. Então ele terminava e voltava. E num dos términos, né, com a Diane, ele acabou conhecendo a Liz. A Liz Klopfer, ela era já divorciada, ela tinha uma filha e eles acabaram ali namorando enquanto ele estava na faculdade. E, assim, era um relacionamento bem abusivo, assim. Ele era um narcisista extremo, então ele realmente era muito abusivo no relacionamento e ele conseguia fazer com que ela se sentisse culpada e mal por tudo, que na verdade ele era culpado. Então, quando ela queria estudar,
ela não podia, porque ela tinha que trabalhar para pagar a faculdade dele. Quando ela queria fazer qualquer coisa, né, que fosse melhorar a vida dela e da filha dela, ela não era permitida, porque ela tinha que cuidar dele. E quando ele viajava, né, entre casas de namoradas, e ele namorou as duas ao mesmo tempo, né, simultaneamente, ele viajava de uma casa para outra, né, porque elas moravam em cidades diferentes. E assim, quando a Liz, ela perguntava onde que você estava, né, porque afinal de contas ela que mancava tudo. Ela que era o relacionamento principal, né, vamos dizer assim. Mas ela perguntava, né, onde que você estava, por que que você desapareceu por um final de semana inteiro sem comunicar com a gente aqui, né, a gente ficou preocupada, ela e a filha dela. E ele sempre falava que você tá me perseguindo, você não tá me deixando viver a vida, enfim. Dá pra entender que é um relacionamento abusivo, né? Então, enquanto ele estava terminando ali, né, a faculdade, ele conseguiu um trabalho que seria, assim, um trabalho um pouco improvável da gente imaginar que um futuro assassino em série estaria trabalhando nessa área que ele começou a trabalhar. Enquanto ele estava terminando a faculdade, ele começou um trabalho na linha direta de prevenção ao suicídio em 1971. E lá, né, os colegas dele relataram, eu vi entrevistas de colegas falando sobre ele, contando um pouco quem ele era. Inclusive, uma das colegas de trabalho acabou escrevendo um livro, né, O Desconhecido, que sentava ao meu lado, que acabou contando um pouco como era trabalhar com ele, que ele era uma pessoa muito atenciosa para as necessidades das pessoas que estavam ligando, né, nessa linha. Porque quem ligava para essa linha eram de fato pessoas que estavam considerando tirar a própria vida. Então ele escutava muito atenciosamente os problemas dessas pessoas, ele dava dicas, ele dava conselhos, ele conseguia tirar essas pessoas do momento em que eles estavam sentindo que não havia futuro nenhum para eles e que eles precisavam acabar com a própria vida, e conseguiam direcionar essas pessoas a pedir ajuda a um psicólogo, algum profissional que pudesse ajudá-los, né? E esse era o trabalho dele era prevenir suicídio. E enquanto ele estava trabalhando por lá, ele acabou se formando na Universidade de Washington em 1972 e ele acabou sendo aceito para estudar Direito na Universidade de Puget Sound. Então, sendo aceito nessa universidade, ele acabou se mudando para Tacoma, em Washington, e lá nessa mesma época que ele acabou se mudando por lá, alguns ataques começaram a acontecer. As autoridades, eles não sabiam quem estava cometendo essas atrocidades, né? Assim, foram ataques absurdos, super violentos, brutais, e, enfim, começaram em janeiro de 1974, né, que foi mais ou menos a mesma época que ele acabou se mudando para lá. E o primeiro ataque, na verdade, a vítima ela acabou sobrevivendo, e o nome dessa vítima era Karen Sparks. Ela foi extremamente abusada, ela estava dormindo na cama quando ela acordou sendo espancada por alguém, e ela acabou sendo abusada sexualmente. E essa pessoa que estava atacando ela, ele acabou usando um pedaço de ferro, né, como se fosse um taco de beisebol, só que de ferro, para acabar abusando dela de todas as formas possíveis. E ela teve feridas internas extremas, né, desse abuso dela. Ela acabou até tendo a bexiga dela praticamente explodir dentro do corpo dela depois desse ataque. Enfim, ela ficou num coma por 10 dias. Ela felizmente sobreviveu o ataque, mas ela sobreviveu com sequelas gravíssimas pelo corpo. Ela acabou, né, desenvolvendo desabilidades ali severas que ela lidou pro resto da vida dela. E quem fosse, né, que estivesse cometendo essas atrocidades pela cidade, continuou de forma muito regular a cometer crimes. Então, todo mês, pelo menos um crime acontecia por essa cidade. Então, começou um pânico de forma, né, geral pela cidade, se expandiu, as pessoas tinham medo de sair de casa, eles se trancavam dentro de casa, assim, realmente foi uma época muito difícil para a cidade de Tacoma. O segundo ataque acabou acontecendo em fevereiro, né, um mês após o primeiro, e essa pessoa se chamava Linda Ann Haley, e ela estava dormindo também. Foram formas bem similares de que aconteceu o primeiro ataque,
só que a diferença foi que realmente houveram sinais que teve uma luta ali naquele quarto. A pessoa que atacou a Linda, ele fez a cama, então cobriu todo o sangue que estava na cama e acabou sequestrando a Linda. O corpo da Linda acabou sendo encontrado muito tempo depois no Taylor Mountain, que na verdade acabou se tornando muito conhecida como ser um local onde Ted Bundy ele depositava as vítimas dele. Então essa foi de fato a primeira vítima fatal do Ted. Mas assim, é impossível dizer, porque, que nem eu falei aqui no começo do vídeo, provavelmente ele teve a primeira vítima dele aos 14 anos de idade, então provavelmente a Linda foi a primeira que ele foi de fato pego, assim, que tinham provas contra ele, incriminando ele. Ao decorrer de 1970, tiveram no mínimo registrados, né, que como possíveis vítimas do Ted, no mínimo 7 mais vítimas ao decorrer desse ano todo. Entre Colorado, Washington, mas assim, muito provavelmente houveram mais, porém, né, que couberam no perfil dele, foram essas 7 vítimas que ele acabou de fato sendo condenado no final da vida. Mas muito provavelmente houveram mais vítimas do que só essas 7. Como de costume, no ano de 1974, ele acabou abandonando novamente a faculdade de Direito dele e ele acabou se mudando para Salt Lake City, que é no estado de Utah. E ele mudou para lá porque ele foi aceito novamente para uma outra universidade onde ele estudaria Direito de novo. Ou continuaria os estudos dele, né? Porque ele pausou a faculdade anterior dele, ele abandonou. Então, lá nessa cidade, assim que ele mudou para lá, ataques começaram por lá também. A primeira vítima, né? Pelo menos o que eles achavam, que a primeira vítima era a Melissa. A Melissa Smith, ela era filha de um delegado de polícia e, assim, ela desapareceu de forma similar às outras vítimas em Washington e Colorado e, assim, realmente o corpo dela não foi encontrado. Com o decorrer, né, da vida do Ted, ele acabou assumindo que realmente a Melissa era uma das vítimas dele, mas não foi a primeira vítima em Salt Lake City. Na verdade, ele acabou tirando a vida de uma outra mulher 2 semanas antes dele ter tirado a vida da Melissa. E o nome dessa mulher era Nancy Wilcox. Em novembro de 1974, ele teve uma outra vítima sobreviver. A Carol DeRonge, ela foi sequestrada pelo Ted Bundy, mas o sequestro aconteceu de uma forma diferente. Dessa vez ele estava começando a ficar um pouco mais confidente, um pouco mais assim, saber que ele poderia escapar a qualquer situação, então ele começou a sequestrar pessoas na luz do dia. Ele estava num evento e ele foi para essa mulher, né, a Carol, e ele acabou falando para ela: olha, eu sou o policial tal, eu só vim aqui para te avisar que o seu carro foi quebrado, pessoas tentaram roubar o seu carro, eu preciso te levar para a delegacia para fazer um BO e pra gente relatar, né, o que aconteceu e correr atrás dessas pessoas. Ela ficou um pouco sem saber o que realmente estava acontecendo, mas ela acreditou nele, né? Ela acreditou que ele fosse um policial, ele parecia ser uma pessoa, assim, séria, ele estava se comportando de uma forma, né, confiável, se dá pra se dizer assim. Ela disse que não viu nada muito de errado com ele, com o jeito que ele estava se comunicando, ele parecia ser uma pessoa profissional, que dava pra confiar e assim vai. Então ela foi. Quando ela entrou no carro, ele mudou totalmente, ele já não estava mais aquela pessoa carismática, sorridente, e quando ela perguntou para ele onde que estava indo, ele parou de responder ela do nada. E aí ele foi e colocou a algema no braço dela. Só que ele acabou cometendo um erro, que ele acabou prendendo a algema, os 2 braços da algema em um braço apenas. Então ela acabou conseguindo abrir o carro e ela saiu correndo, como se a vida dela dependesse disso. E realmente dependia, né, nela correr e conseguir fugir. Então ela conseguiu acabar pedindo ajuda a uma pessoa que estava próximo ali do local onde ela acabou fugindo. O que ele não sabia é que ela seria uma das testemunhas principais a conseguir colocar ele atrás das grades, assim, e conseguir justiça a todas as outras vítimas que acabaram falecendo nas mãos do Ted.
E assim, durante esse tempo, algumas pessoas, eles conseguiram fazer um sketch, né, que era praticamente um desenho, né, do que esse agressor poderia parecer com, eu vou colocar aqui uma foto para vocês, né, do que desenharam, né, dele, com o que ele realmente era. E algumas pessoas que conheciam o Ted Bundy, eles começaram a acreditar que talvez ele poderia ser essa pessoa, mas eles acreditavam meio que da boca pra fora, assim, sabe? Eles realmente não conseguiam acreditar que ele fosse capaz de fazer isso, mas todas as provas estavam contra ele. O mesmo carro que ele dirigia era o carro que as vítimas, né, as pessoas que viram vítimas sendo sequestradas, ou a vítima que sobreviveu, relataram que era o carro que ele usava. Mesma fisionomia, a mesma índole, o mesmo caráter que relatavam para a polícia era o mesmo que o Ted tinha. Então a namorada dele acabou relatando para a polícia que provavelmente o namorado dela poderia ser esse agressor. Só que a polícia não levou ela a sério por várias e várias vezes que ela ligou. Tiveram 3 meses consecutivos que ela ligava para a polícia sempre para falar: eu acho que meu namorado, o Ted Bundy, que é o criminoso que está fazendo isso com as pessoas. Ele morava nessa cidade quando os crimes aconteciam por lá. Ele mora agora em Salt Lake City quando os crimes estão acontecendo por lá. Eu encontro facas, eu encontro cordas, eu encontro roupas de mulheres aqui na minha casa que ele deixa escondido e ele não sabe explicar de quem que é e ele acaba me culpando por essas roupas. Enfim, ela relatou para a polícia várias vezes. Inclusive, ela comenta que o pai dela escolheu o Ted em vez dela, porque o pai dela não conseguia acreditar que ela estava ligando para a polícia para incriminá-lo de um crime que provavelmente ele nunca cometeu, que ela estava destruindo o futuro dele se ela continuasse ligando para a polícia. Então, assim, todas as pessoas que estavam em volta dela acabaram culpando ela por ela estar ligando para a polícia porque ela achava que o Ted era o criminoso que estava cometendo todos esses crimes. E de fato ela estava realmente certa, e até depois que o Ted Bundy foi preso, o pai dela ainda estava culpando ela por ele ter sido preso, porque era impossível que o Ted tinha feito isso com pessoas. E assim, ela estava ligando para a polícia de agosto de 1974 até dezembro de 1974, então ela ligou várias e várias e várias vezes e sem resultado algum. Em 1975, ele foi preso numa blitz, onde os policiais encontraram dentro do carro cordas, facas, coisas que eram muito sinistras para uma pessoa ter no porta-malas. Então, ele acabou prendendo o Ted, porque realmente aquilo não era uma coisa normal de se ter no carro. Como não tinha muita prova contra eles, eles tiveram que acabar soltando o Ted Bundy naquele mesmo dia. Um mês depois, a polícia continuou assim atrás dele, porque eles já estavam muito suspeitos do Ted Bundy, que ele cabia no perfil que o FBI tinha construído para essa pessoa que atacava essas mulheres. Eles também começaram a levar mais a sério as ligações da namorada dele, da Liz. E, enfim, eles já estavam mais de olho nele. E aí chegou um ponto que ele decidiu vender o carro dele. E a polícia, eles acabaram ficando com o pé atrás. Por que ele vendeu esse carro logo após ter sido preso, né? Então, eles decidiram que o novo comprador do carro tinha que dar esse carro para a polícia. Eles apreenderam o carro, né, para investigações. E lá eles acabaram encontrando fibras das roupas de algumas vítimas. Eles encontraram fibras da roupa da Carol, eles também encontraram o cabelo da Carol. Então, quando a polícia colocou, né, ele numa linha com outras pessoas, a Carol acabou identificando ele como o agressor dela, como o policial Roseland, que foi o que ele acabou se referindo como, né? Ele era o policial Roseland. Com isso, ele acabou indo para a corte e ele acabou sendo sentenciado, né? As provas foram suficientes para sentenciar ele de 1 a 15 anos de prisão. E com isso, ele acabou sendo imprisionado na Salt Lake City Prison, que ele acabou ficando preso por lá, só que ele viu uma chance de escapar. Então, foi onde tinham as luzes, né, no teto, tinha um buraco, e ele acabou perdendo, acho que foi 15 quilos, para poder passar por esse buraco da luz, né, que ele acabou aumentando. Então, todas as vezes que os prisioneiros estavam no chuveiro,
né? Era bem barulhento, tinha o barulho das águas, enfim. A prisão já estava num momento que era um local bem barulhento. Então ele podia quebrar a parede, que as pessoas não iam escutar, os guardas não iam escutar. Então ele acabou aumentando, né, esse buraco da luz e ele acabou passando por esse buraco depois que ele perdeu o peso, né, que ele ficou bem magrelo e ele conseguiu fugir através desse buraco. Coincidentemente, ele acabou entrando no escritório do diretor da polícia, e como era dia 30 de dezembro, ele não estava lá, ele estava de férias com a mulher dele, e não tinha ninguém nesse escritório. Então ele conseguiu escapar pela porta da frente, porque tinha uma conexão desse escritório à porta da frente direta. Então ele escapou pela porta da frente da prisão. E com isso ele foi para as florestas que tinham ali por volta. Ele ficou desaparecido por 6 dias, roubando carro, entrando em propriedade dos outros para roubar comida e assim vai. E até que ele acabou roubando um carro e ele estava dirigindo muito radicalmente, assim, né? Ele tava de um lado para o outro com o carro e até que um policial acabou parando ele e acabou prendendo ele ali novamente. Logo depois disso, ele decidiu que ele se representaria na corte, né, quando ele foi receber a sentença dele. E quando uma pessoa decide se representar e ser o seu próprio advogado, eles têm direito de ficar na livraria da corte, né, onde eles estão, e eles não precisam estar usando as algemas. Então ele estava, né, nesse escritório, ele estava sozinho e nessa janela não tinha proteção alguma. E essa livraria também estava no 2º andar. Então foi quando ele decidiu, né, que ele pularia essa janela e ele fugiria novamente. E dessa vez ele conseguiu fugir e logo em seguida ele roubou um carro e ele fez o caminho dele todo até Flórida. Enfim, o caminho que ele tomou até Tallahassee, na Flórida, foi um caminho, assim, totalmente louco. Ele passou por várias cidades, mas ele, de fato, chegou a Tallahassee, na Flórida. E lá ele foi novamente para um distrito universitário. E, assim, em questão de dias por lá, no dia 15 de janeiro de 1978, ele acabou indo para o Chi Omega House, que era, tipo, uma comunidade ali de meninas que moravam ali no mesmo prédio, que nem a gente vê em filme, assim, sabe? Sorority House, que é que eles chamam. Que traduzindo é uma casa de irmandade, né? Que todas as meninas moram todas numa mesma casa e elas, enfim, fazem o que quiserem ali. Ele entrou nessa casa e ele acabou atacando 4 mulheres brutalmente, assim, foi... Acho que o pior ataque dele, ele realmente, a energia que ele tinha, né, a força, o poder, né, a braveza, não dá nem para explicar. Ele realmente praticamente destruiu essas 4 mulheres. 2 sobreviveram e 2 acabaram falecendo. E uma das coisas, né, que também incriminou ele no final, que foi, assim, a maior prova contra ele, foi que ele acabou mordendo uma dessas mulheres no seio e também nas nádegas, né, no bumbum. E a marca, né, dos dentes dele, os dentes dele são muito prominentes, assim, né, são muito distintos. Então ele acabou incriminando a ele mesmo, né, com essas mordidas. E quando ele estava fugindo, uma mulher viu ele saindo dessa casa com algumas coisas bem ensanguentadas. Então ela perguntou: o que você fez? O que está acontecendo? E ela acabou sendo atacada também. Ela também sobreviveu. Eu vi também uma entrevista onde o policial que acabou, né, sendo o líder nessa cena de crime, ele recebeu um comunicado que, a 6 quarteirões de onde eles estavam, um vizinho estava escutando barulhos muito altos da vizinha dele pedindo por ajuda. E ele pensou, né, poxa, faz pouquíssimo tempo que isso aconteceu aqui. Tá só 6 quadras daqui. Será que é possível que ele tá atacando novamente? E quando eles chegaram lá, né, ele mandou oficiais para casa dessa pessoa. Quando chegaram por lá, essa pessoa já havia falecido. Realmente era o Ted Bundy que havia atacado essa mulher. E assim, outra cena brutal. O policial falou, né, ele estava surpreso com o tamanho
da força que ele tinha, tamanho de energia, estamina, né? Porque para atacar tantas pessoas assim precisa de muita força realmente, e ele realmente, a energia dele não acabava, parecia. E o Ted Bundy, ele acabou fugindo novamente desse outro local. Ele roubou um carro e ele tentou fazer o caminho dele novamente para o norte do país. E a última vítima dele, a Kimberly Leach, ela tinha apenas 12 anos de idade. Essa é a segunda vítima dele com apenas 12 anos de idade. Mas essa é a última, né, de toda a vida dele, essa é a última vítima que ele acabou tirando a vida. E ela estava na escola, ela tinha percebido que ela tinha esquecido as coisas, né? Ela estava na educação física, ela esqueceu as roupas de educação física dela. Então ela saiu do prédio de esportes, né? Que ela estava na escola, e ela foi para o prédio principal para pegar a bolsa dela com todas as roupas. Só que ela nunca acabou chegando no prédio principal. Uma pessoa disse que viu que o Ted estava carregando ela e ela estava chorando, mas ele achou que ele fosse só um pai dando disciplina à filha dele. E lá ele foi a última pessoa que a viu com vida. Ele fez com ela o mesmo que ele fez com todas as outras vítimas. Ele acabou, né, espancando e abusando dela até tirar a vida dela. Ela foi encontrada semanas depois no Swanee River State Park, e realmente, sim, foi uma morte brutal também. Isso tudo aconteceu em Lake City, na Flórida. E ele foi pego novamente dirigindo de uma forma bem irresponsável, e por isso que policiais viram ele e acabaram parando o carro. Ele tinha uma identidade falsa, só que o policial acabou reconhecendo ele, e o Ted acabou tentando fugir, só que esse policial foi mais rápido e mais forte que ele e acabou conseguindo de fato prendê-lo. Na Flórida, diferente dos outros estados que ele havia cometido crimes parecidos, havia a pena de morte. Então, quando ele foi sentenciado a algumas penas de morte ali, tanto pela morte da Kimberly, quanto ao ataque da casa de Irmandade, né? Então, assim, realmente ele foi uma pessoa horrível. O que ele fez, né? Pelo que a polícia sabe, ele foi responsável pela morte de 30 mulheres. Assim, isso é só o que a polícia sabe. Tem muitas mais pessoas que a polícia não sabe, que ele falava, né? No final da vida dele, ele falava que ele acabou cometendo muito mais crime do que realmente ele foi preso, né? Enfim, uma coisa que eu não comentei aqui, mas eu vou falar assim bem por cima, é que muitas mulheres ficaram fascinadas por ele. Assim, ele realmente tinha uma base de fãs muito grandes. Ele recebia presentes, ele recebia dinheiro, ele recebia visitas de mulheres que queriam conhecê-lo, assim, foi realmente algo doentio. Inclusive, uma dessas mulheres que se tornou uma fã dele, ela até parece que teve um relacionamento com ele em 1974, mas com o passar do tempo ela acabou indo visitar ele na prisão em 1978, e assim vai, que ela acreditava que ele era inocente, né? Que ele era realmente uma pessoa muito carismática. E assim, ele recebia várias coisas, inclusive quando ele estava se representando na corte, ele acabou pedindo essa mulher em casamento. E quando você pede uma mulher em casamento numa corte nos Estados Unidos, isso já é considerado como um casamento, porque tinha um juiz presente. Então, se a mulher falou sim e ele falou sim, então tecnicamente eles estão casados. Então eles acabaram se casando na corte, quando na verdade ele estava sendo sentenciado pelo falecimento da Kimberly, de 12 anos de idade. Então, assim, dá pra ver a doença mental dele a esse ponto de que ele não levou o falecimento de uma criança a sério, o abuso de uma criança a sério, que ele até se casou enquanto ele estava sendo sentenciado à morte pelo falecimento dessa menina. Então, assim, era uma coisa nojenta. E o caso dele foi o primeiro caso na história de um assassino em série que foi passado na televisão, né? Todo o julgamento foi passado na televisão, então a população estava muito ligada a esse caso. Eles realmente fizeram parte, porque tudo passou na televisão.
Então ele fazia charmes para as câmeras, ele sorria, ele ria, ele tirava sarro do juiz ou dos advogados que estavam defendendo as pessoas que haviam falecido, e assim vai. Bom, ele acabou sendo sentenciado a 2 sentenças de morte e ele acabou, depois de um tempo, falecendo numa cadeira elétrica. Durante esses 11 anos, né, que ele foi sentenciado até ele de fato acabar falecendo na cadeira elétrica, ele tentou de tudo que ele podia para poder estender o tempo de vida dele. Só que aí no final, né, nos últimos 4, 5 anos, ele viu que realmente não tinha nada que ele pudesse fazer, ele ia de fato acabar sendo morto pela cadeira elétrica. Então ele começou a falar de casos que a polícia não sabia, que ele acabou tirando a vida de mulheres e que ele tinha muito mais para falar, só que se eles continuassem com a sentença de morte ele não falaria. Inclusive a mulher que acabou desaparecendo da cama dela quando ele tinha 14 anos, se vocês lembram no começo desse vídeo, ele acabou falando que ele de fato tirou a vida dela. E muitas outras mulheres. Assim, pelo que tudo indica, ele matou mais de 120 mulheres e ele só foi realmente preso por 30. Então a gente vê, né, o quão louco, psicopata, narcisista, sociopata que ele era. Foi uma festa nacional no dia do falecimento dele. Muitas pessoas se juntaram na prisão, né, onde ele acabou sendo sentenciado, e quando o carro dele passou para ser levado até o local onde ele seria eletrocutado, as pessoas cantavam, celebravam, e, assim, foi um circo, né, pelo país, mas assim, foi uma história muito triste. Ted Bundy, even in death, stirred hatred. An unprecedented crowd of hundreds. Eu sei que eu passei aqui bem por cima de tudo que aconteceu, mas isso é porque se eu ficar aqui eu vou ficar horas e horas contando essa história. Mas se vocês querem ver essa história de detalhe a detalhe, de começo ao fim, eu posso fazer aqui uma série com alguns vídeos contando o começo da vida dele, contando os crimes em detalhes. Bom, isso depende só de vocês. Se vocês quiserem assistir, digam aqui nos comentários, quero uma série. E eu vou fazer isso pra vocês. Bom, se vocês gostaram da história, deixem aqui nos comentários o que vocês acharam, deixem um like também no vídeo, se inscrevam no canal e ativem o sininho para toda vez que a gente posta um vídeo novo, vocês logo recebem a notificação de vocês. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.